Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e dando continuidade à nossa playlist de contabilidade de custos, vamos começar a refletir agora sobre alguns conceitos que ainda muito básicos, mas necessários para que a gente possa refletir juntos sobre tudo que está envolvido nas questões de contabilidade de custo, principalmente quando se pensa na aplicação na área de administração, na gestão de patrimônios, ou seja, no dia a dia do administrador. Para começar, nós vamos tratar de dois conceitos muito básicos e é óbvio que é uma simplificação. Nós vamos apenas refletir, passear ao largo desses conceitos, sem adentrar mais nos meandros desses conceitos, mas para que a gente possa ter uma ideia do que estamos falando enquanto estivermos trabalhando os conceitos de contabilidade de custos. Produzir e consumir é algo que nos acompanha desde sempre. Sempre tivemos a necessidade de atender às demandas originadas da nossa fome, da nossa sede, do nosso frio, e assim elaboramos, executamos trabalho para obter resultados que atendam a estas demandas. Este trabalho, atender a estas demandas não é fácil. Exige que nós tenhamos condições de dedicar recursos importantes para obter esses resultados. Entre eles, nós podemos pensar no tempo. É preciso dedicar tempo para que nós possamos obter os resultados. É preciso também empenhar, dedicar, empregar energia e recursos para que a gente possa obter os resultados que precisamos. E ainda instrumentos. Então, eu preciso, e nós desenvolvemos ao longo do tempo, instrumentos que nos auxiliam a alcançar os nossos objetivos, atender às nossas demandas. Nessa busca por esses resultados, nós fomos nos organizando, construímos grupos, e a partir desses grupos foi possível, então, desenvolver especialidades, foi possível criar competências que permitiam que o trabalho conjunto fosse mais eficiente. Então, cada um desenvolvia as competências que tinha mais condições, que tinha mais aptidões a desenvolver. E com isso, o grupo ganhava. Ainda que numa fase inicial voltado para o consumo próprio, tínhamos as nossas necessidades atendidas pelo trabalho colaborativo, cada um fazendo aquilo que poderia fazer de melhor e atendendo às demandas mais imediatas, as demandas do ciclo diário, aquilo que estava mais próximo das nossas necessidades. Com o tempo, essa capacidade de trabalhar em conjunto foi gerando uma experiência da colaboração, uma experiência associativa, que nos permitiu desenvolver outras capacidades, permitiu que nós pudéssemos aproveitar de produtos e de resultados que tinham relação com a época do ano. Então, nós conseguimos começar a aproveitar agora ofertas que eram sazonais, produtos que tinham vinculação com determinadas épocas, com sazonalidade de oferta. E com isso nós começamos a poder pensar em produção para consumo futuro. Isso foi muito importante porque nós passamos agora a manter estoques de resultados que nos permitiam atender demandas futuras. Começamos então a ter elementos, coisas, como se diz, que poderiam nos atender em momentos futuros, coisas que poderiam ser consumidas em momentos futuros. Estávamos desenvolvendo o conceito de bens de consumo, coisas que poderiam ser convertidas em resultados que atendiam às nossas necessidades em momentos futuros.
essa produção em comunidade passou a se ampliar, nós passamos a ser cada vez mais eficientes. E eu volto a dizer, é claro que tudo isso que esse passeio que nós estamos fazendo é uma simplificação da simplificação, mas é uma forma de entendermos, de começarmos a raciocinar como é que esses conceitos se desenvolveram ao longo do tempo. E assim, nós começamos a acumular aquilo que produzíamos, e não só aquilo que produzíamos, mas também o esforço que fazíamos era, de certa forma, mantido acumulado. Então, aquela energia, né, aquele tempo e os instrumentos que utilizávamos passaram a ter os seus resultados armazenados. Nós passamos a ter, então, a possibilidade, inclusive, de lidar com esse armazenamento. Nós passamos a ter a capacidade de fazer trocas, de identificar o que era mais ou menos importante, principalmente em função da escassez. Então, nós passamos a desenvolver conceitos como, por exemplo, o de valor, através do qual nós podíamos identificar aquilo que nos era mais caro, no sentido de mais importante dentre aquilo que armazenávamos. Então, passou a ser justificado agora buscar cada vez mais aumentar essa produção. Então, passou a ser agora um objetivo destes grupos não só atender às necessidades atuais e às necessidades futuras, mas aumentar aquilo que acumulávamos para que nós pudéssemos ter cada vez mais capacidade de troca. O volume e a capacidade de produção passaram a ser alvo primordial da nossa atenção, porque agora já valia a pena produzir mais do que íamos consumir no momento, no futuro, e, portanto, gerar reserva, gerar estoque de resultados. Tudo isso nos levou a identificar a percepção da importância das formas com que nós produzíamos os resultados. Então, nós passamos a perceber agora a importância de elementos que nos ajudassem na produção. Um dos nossos focos, sendo o aumento da produção, trouxe também a relevância para os instrumentos que nós utilizamos para produzir. Nossa criatividade passou a ser utilizada para que nós pudéssemos desenvolver agora utensílios de trabalho que permitissem aumentar a nossa produção. Os nossos instrumentos de produção passaram a ser importantes, ganharam importância. Passaram eles também a ser coisas relevantes para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. Passamos a ter, então, os bens de produção, que são aquelas coisas que nos são úteis, mas não para o consumo, e sim para a geração de resultados que serão consumidos. Com isso, nós conseguimos reduzir o tamanho do esforço, o tamanho do tempo, e utilizar melhor os instrumentos, reduzindo assim custos de produção dos bens de consumo. Então agora a gente começava a reduzir o quão seria investido em termos de tempo e de esforço e até de recursos para obter os bens de produção que precisávamos. O tamanho desse esforço, o volume de tempo, a quantidade de insumos, de materiais utilizados e até dos instrumentos que colocávamos à disposição para obter esses resultados, então, passou a formar aquilo que nos permitia transformar a natureza, imediata ou futura, resultando em um conjunto de valores que nós passamos a denominar de custo. Então, ainda estamos, vejam, de novo, né, é uma simplificação de uma simplificação, é óbvio, mas é só para a gente pegar o fio da meada. Então, nós começamos produzindo os bens de consumo, começamos a ganhar qualidade nesta produção, especialização, passamos a ser capazes de armazená-los, agora nós já podíamos consumir isso em tempos futuros, começamos a perceber que poderíamos produzir mais até do que iríamos consumir no atual e no futuro. Com isso, passamos a ter a capacidade de trocar esses elementos.
Agora, o volume de produção era muito importante. Passamos a ter, então, bens de produção. Eles passaram a ser importantes para que a gente possa obter esses bens com o menor esforço, o menor tempo, com o menor volume de recursos possível. Este conjunto de elementos necessários para obter o nosso resultado é o custo. É o custo envolvido na obtenção daquele resultado. Então, daí a gente vai dar um salto quântico agora e vai para algumas definições acadêmicas de custos. Então, segundo uma avaliação de Sandrone, avaliação em unidade monetária de todos os bens materiais e imateriais, trabalho e serviços consumidos na produção de bens. Agora eu começo a empacotar, a identificar qual é o volume de esforço, de energia e de instrumentos utilizados para obter um determinado bem. Uma outra definição agora de Padovese: mensuração econômica dos recursos, produtos, serviços e direitos adquiridos para a obtenção e a venda dos produtos e serviços com os quais trabalhamos. Então esse ainda é um passeio, uma visão ainda muito superficial do conceito de custos. Nós vamos trabalhar mais esse conceito nos próximos vídeos, e por isso eu convido a todos para nos encontrarmos no próximo vídeo para continuar essas reflexões. Muito obrigado e nos vemos lá. Lembrem-se, é uma simplificação ainda. Calma, nós vamos dar mais passos no caminho da percepção do que é custo. Até lá.